Largo Capitão Manuel Salvaterra, voluntário da Pátria na Guerra do Paraguai. É aqui que nós estamos hoje, gente, nessa missão aí, para ver se a gente consegue levar um pouco aqui das melhorias que tem que ser feitas aqui no bairro, né? Porque os bairros da Zona Sul, eles sofrem muito, né, com falta de luz, tá? Principalmente aí quando dá temporal, e também com falta d'água. Eu cansei de ver aí bairros que mais ou menos aí a cada 15 dias faltava uma ou duas vezes água. Então você imagina, né? A pessoa precisa trabalhar, precisa tomar um banho, e ela às vezes ela não tem esse direito, né? Tô fazendo aqui a volta, gente. Quero mostrar pra vocês aqui, ó. Rua, ou melhor, Avenida Orleás, município brasileiro do estado de Santa Catarina, hein? E já vou deixar também a placa aqui, ó. Mas aqui ainda tá um pouquinho longe, eu vou chegar mais perto pra mostrar pra vocês, tá? Segundo a placa, né? Eu não me guio por placa, não me guio pelo Google Maps, tá? Quando eu falo sobre bairros, né? Mas se a gente for para a esquerda, nós vamos para o Guarujá. Se nós formos para a direita, tá? Nós vamos para a Serraria, para Ponta Grossa. Então, vamos fazer de conta que essa placa aqui, ela nos guia da maneira correta. E nós vamos pegar aqui e nós vamos para o Guarujá, tá? O Guarujá é muito afetado por falta d'água, por falta de luz quando chove, tá? Serraria, Ponta Grossa também. E é assim, gente, os bairros periféricos, eles costumam ser mais afetados aqui, entendeu? Por que que os bairros periféricos são mais afetados? Eu não posso chegar para vocês e dizer exatamente o porquê, tá? Mas é uma grande tristeza, porque a pessoa que mora no bairro periférico, ela se desloca muito mais tempo, em média, do que as pessoas que moram com uma proximidade maior do centro da cidade. Porque as maiores oportunidades estão no centro da cidade e na Zona Norte, tá? A Zona Sul, que poderia ser um bairro aí com muitas iniciativas esportivas, não é. Tem muitos campos aqui e eles não são aproveitados, né, como deveriam ser. E agora nós estamos aqui, ó, Avenida da Serraria, homenagem ao bairro de mesmo nome, tá? Poderia aí ter mais incentivo, tá, ao futebol, poderia ter mais incentivo aí a muitas coisas, e não tem, tá, gente? E aqui eu quero mostrar pra vocês um condomínio que tem aqui, tá? Condado de Sevilha, na Avenida Serraria 222. Mas pra vocês terem uma noção aí de onde nós estamos, tá? Eu não costumo filmar casa, eu costumo filmar a placa de vende, mas um condomínio, uma placa de um condomínio, eu filmo, né? Sempre quando eu vejo uma placa bonita como aquela ali, dá vontade de filmar, gente. Aluga, tá? Pra vocês verem, né? Ó, vende, vende. Sempre, né? Sempre vende, sempre aluga. E aqui mais uma placa, gente.
para quem seguir aí pelas placas, tá? Uma placa mostrando que nós passamos pelo Guarujá e pelo Espírito Santo, tá? E depois pela Cavalhada. Então a plaquinha aí, ó, para vocês saberem, tá? Qual é que é a pauta de hoje, assim, gente, que eu separei para vocês, tá? Que eu tô vendo bastante é as pessoas se tratarem, tá, com uma maneira mais grosseira quando uma pessoa tem opinião diferente da outra, tá? Eu vejo a grosseria assim ela transparecer, principalmente, tá, quando uma pessoa ela tem mais conhecimento que a outra e a outra sabe disso. Parece que as brigas assim elas ficam mais intensas, sabe? Então, qual é que é a minha ideia? Eu sou uma pessoa que eu acredito no esporte, tá, como solução. E aqui seria uma coisa boa de se fazer. Atividades aí mais voltadas ao lazer, assim, por exemplo, atividade esportiva, tá? Recreação. E tem espaço aqui. Pra cá tem muito espaço assim desocupado, tá, gente? E além de ter assim muito espaço desocupado, o espaço que deveria ter pessoas, às vezes eu não sei o que dá. Acho que às vezes as pessoas elas pegam e se mudam e elas desaparecem do bairro, tá? Então não dá pra gente saber, né? E aí fica muita área, né, desocupada, e uma área assim que poderia ser aproveitada para construir coisa desse tipo, entendeu? Para fazer uma atividade assim mais recreativa. E quando eu falo atividade recreativa, as pessoas pensam sempre, né, em coisas voltadas à escola, mas eu falo de uma maneira geral, para todas as idades, tá? E também assim para a prática esportiva também de todas as idades. Isso é possível, entendeu? Que é muito espaço verde que tem pra cá, só que muita área assim que não é aproveitada, tá, gente? E até mesmo assim lugares onde tem quadras aí para as pessoas jogarem, e muitos horários ali elas não estão sendo aproveitadas. A pessoa ali ela tem a estrutura, mas não aproveita. Como aqui, gente. Aqui, ó, proibido colocar lixo. E tem um monte de lixo aqui. E a grama, assim, a gente consegue ver que tá alta, tá? Muitas plantas, tudo. É um local, assim, que ele tá abandonado, tá? E nós vemos isso aí por toda a cidade. Como eu falei pra vocês, muita gente tá saindo da cidade, tá? Muita gente tá se mudando, assim. E é por causa disso, né? Porque não acredita mais nas autoridades, tá? Vou mostrar pra vocês aqui uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. É que tem apartamento, tá? Apartamento pra alugar. Tem casa pra alugar, tá? E aqui, ó, casas e apartamentos, tá? Pra alugar. Pra vocês terem uma ideia que as pessoas, elas estão saindo da cidade, gente. Muito lugar assim pra alugar e muito lugar abandonado. Aqui, por exemplo, gente, é um local que tá abandonado, tá? Aí a placa de vende, tá? Vende, vende e vende. E eu não sei porquê, eu acho que é o vento que acaba entortando essas placas aqui, tá, gente? Muito local assim abandonado. E o que acontece com o local abandonado? O pessoal pega e coloca aí, ó, lixo, ó. Muito lixo, tá? Isso aqui é coisa para ir para container, gente. É container. E eu tava falando pra você, gente, que as pessoas elas brigam muito, né?
por ter opiniões diferentes e por achar que a outra pessoa é muito mais inteligente. E pode até ser, mas eu acredito que as pessoas não deveriam criar assim uma briga muito grande por causa disso, tá? Acredito que as pessoas elas seriam mais felizes se tentasse assim não driblar esse tipo de coisa. A pessoa ela tem que se expressar, tá? A pessoa ela pode ficar com raiva, só que tem um limite pra raiva também, entendeu? Quando a raiva ela extrapola, quando por exemplo uma pessoa não fez nada pra você, ela só tem uma opinião diferente e você extrapola na crítica, aí gente fica mais difícil, tá? Fica mais difícil aí as pessoas assim tolerarem umas às outras, tá? Fica mais difícil a gente ter uma harmonia. Por isso que é importante sempre ter essa noção aí, tá? E até certo ponto na crítica. Rua Fábio C. de Magalhães. Conceituado comerciante nascido e criado no bairro. Muitas homenagens para os comerciantes, né, dos bairros. Aqui já não é o primeiro bairro que eu vejo, mas até agora só vi homenagem para uma pessoa que trabalhou com fotografia, hein? Vejam bem. Agora quero mostrar uma coisa para vocês, que aqui na entrada tem um negócio azul, tá? Uma entrada diferente. E é isso, gente, as pessoas elas não podem extrapolar assim, entendeu? A pessoa pode ali colocar os pontos de vista, pode demonstrar ali que tá discordando ali da pessoa, entendeu? Mas às vezes as pessoas deixaram de se falar por anos, por causa, sei lá, de política, ou por causa de religião, ou por causa de futebol. Aí pra mim passa bastante aí, né, do que seria aceitável, né? E eu tô vindo nessa rua aqui, gente, acho que é a minha segunda vez aqui, ou terceira, tá? Não é um lugar assim que eu acabo vindo bastante. Já aproveitei aí uma vez pra vir, pra caminhar, pra conhecer, tá? Outra vez que eu vim, eu acredito que se eu vim, tá? Eu não cheguei aí até o final das ruas. Eu fui até uma certa parte, entendeu? Mas uma vez assim eu andei bastante por aqui. E o que acontece, né? Quando a pessoa discorda da outra, a outra ela não quer levar o desaforo para casa, porque ela encara isso aí como um desaforo, você pode ter certeza. Ela começa a fazer coisas pequenas para desestabilizar o outro. Então ela se torna um agressivo passivo e um agressivo ativo também, né? Ele faz coisas para prejudicar. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Mais placa aí, ó. Placa de vende, tá? Vende. Vende. E aqui, ó, condomínio Ilha do Sol, Rua Ponciano Pacheco da Silveira. Vende. E vende, né? Placa de vende. E então, essa pessoa, quando ela sente que discordaram dela, ela se torna ali um agressivo passivo e um agressivo ativo. Ela faz coisas ativas pelas costas da pessoa para prejudicar a pessoa, e faz coisas passivas, agressivas, quando ela está conversando com a pessoa. Ela começa a largar um desaforinho, tá? Começa a falar mal da pessoa, às vezes falar mal da família, às vezes faz coisa para prejudicar essa pessoa, às vezes conta coisas para amigos dessa pessoa que não são verdade, tá?
Isso, gente, acontece muito, tá? Muitas vezes eu já vi acontecer isso entre amigos, amigos de anos, gente. Amigos aí que se conheciam há muito tempo. E aí, por causa, às vezes, de religião, de futebol, ou por causa de política, ou por ter um ponto de vista diferente, as pessoas vão além do limite e brigam. Ah, Rafael, mas se você tá numa briga, o que tu faz? Eu digo, não, eu vou, expor um ponto de vista, eu posso brigar com a pessoa até. Só que eu não vou estender por muito tempo, a briga, porque eu acho assim, gente, eu acho que se a pessoa ela não prejudicou você, se a pessoa não foi lá, não pegou um dinheiro seu, se a pessoa não foi lá, não contou coisas que não eram verdades a seu respeito, isso te prejudicou, se a pessoa não fez esse tipo de coisa, se a pessoa só mostrou pontos de vista diferentes, tu pode até brigar, pode ficar brabo, só que tu estender isso aí por 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí pra mim já é exagero, tá? Mostrar pra vocês aqui uma pracinha, gente, que tem aqui. Não tô conseguindo achar uma placa aí com o nome dessa praça, tá? Mas tem pedras muito grandes, tá? Tem um cavalo. Bancos, que a gente sempre pede aí, bancos. E bancos aparentemente feitos de madeira, tá, gente? E aqui um buracão, gente? Poderia ter sido feito até o final isso aqui, ter colocado terra aqui, para as pessoas assim não andarem de noite aqui, não correr risco, tá? Aqui também é a mesma coisa, ó. Tem uma placa ali, tá, gente? E eu acho que aquilo ali, gente, dá até pra fazer churrasco, tá? Ali onde tem os tijolos. Vou até apontar pra vocês aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Acho que dá pra fazer churrasco ali, entendeu? E é isso, uma praça simplesinha, gente. Poderia ter um espaço aqui pra as pessoas jogar um vôlei, pra jogar uma bola, um espaço pequenininho. Poderia. Só que eu acho que o pessoal que mora aqui nesses condomínios aqui provavelmente frequenta clube, gente. Dificilmente essas pessoas vão vir pra pracinha jogar, E aqui, como tem casas assim muito abastadas, eu acho difícil das pessoas saírem pra ir pra uma pracinha, tá? Se fosse uma praça assim cercada e tivesse policial, acho que ainda de repente uma ou outra pessoa viria pra cá, tá? Mas é uma praça assim que ela tem um mato muito grande na volta, tá? Uma quantidade aí de árvores grandes. A gente não sabe se tem como se deslocar dentro desse mato, tá? Porque por onde eu olhei ali parecia bloqueado, tá? E agora vem um gato aqui que me pegou de surpresa, gente. Um gato. Olha aí, ó. Gente, eu nunca tinha visto um gato dessa cor e dessa raça. Olha só. Eu acho que ele tava vindo na minha direção, gente. E agora ele se deitou, ó. Gente, como o animal de estimação, ele faz a diferença na vida das pessoas, Tava aqui concentrado, tava pensativo. E daqui a pouco apareceu o animal de estimação aí. Eu vou até ver se eu consigo me aproximar mais, tá? Olha aí. Não sei, gente, ele tá tomando o banho dele aí, ó. Muito legal, gente. Muito legal mesmo. E tem um olho assim meio amarelado, meio com verde, tá? Vocês talvez aí não vão conseguir identificar porque a resolução aqui da imagem não é muito boa. Mas ele tá tomando o banho de gato dele, tá? Vamos seguir, gente. Gato é um bicho maravilhoso, gente. Se você puder ter um gato, tenha um gato.
Não que você não tenha que ter um cachorro, tá? Tô falando bem dos gatos, não significa que eu digo que o cachorro é melhor ou que o gato é melhor. Mas se você puder ter aí um animal, é sempre importante, tá? E aqui o condomínio, gente, que a gente viu aquela hora, pertence a essa rua aqui, ó, Ponciano Pé da Silveira. Apesar dela desse condomínio estar em grande parte ali na outra rua, né? Dedicado a agropecuarista da zona sul da cidade. Ponciano da Silveira. E você vê como os nomes eram diferentes, né? Nome com P, Pedro, tá? Um nome aí que tem bastante aí. Pedro, tá? Agora Ponciano, um nome aí que não é muito comum. E aqui, gente, um local aqui que não tem placa para vender e parece que é como se fosse um resto de terreno, né? Eu nem sei se pode vender isso aqui. De repente isso aqui é o que sobrou ali do condomínio e eles só cercaram, né? Pode ser. E, gente, eu não vou poder ir até o final porque tá tocando uma música aqui e eu posso acabar pegando aí um direito autoral, alguma coisa desse tipo, tá? Então eu vou voltar. Não, eu já sei o que eu vou fazer, gente. Eu não vou voltar, não. Eu vou encerrar com vocês aqui nessa placa. Eu vou ir até lá. E quando eu chegar mais distante desse som aí, eu volto a utilizar daí a câmera, tá? Vou encerrar aqui. Espero que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações.